Olá, boa tarde. 8 de janeiro de 2023. A data ficou marcada pela invasão de vândalos que depredaram os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Passados 6 meses dos atos antidemocráticos, 253 pessoas seguem presas e o Supremo já colocou no banco dos réus quase 1.300 envolvidos. A edição de hoje mantém a memória das invasões criminosas para que os atos não sejam esquecidos e não se repitam. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje você vai ver outros destaques do Poder Judiciário. Confira. Supremo Tribunal Federal promoverá tuitaço para reforçar a estabilidade da democracia. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para investigar a compra e venda de ouro ilegal em Roraima. E ainda vamos conhecer os projetos vencedores do Prêmio Justiça e Inovação do Conselho Nacional de Justiça. Amanhã, dia 8 de julho, completam 6 meses que vândalos invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Apesar do ataque, a democracia continua firme. A repórter Carolina Chaves mostra como a justiça ficou ainda mais forte e inabalada desde os ataques. As imagens até hoje chocam. Os próprios vândalos que invadiram os prédios públicos filmaram a destruição numa demonstração da certeza da impunidade. No entanto, as instituições reagiram. 2.151 pessoas que participaram dos atos antidemocráticos foram presas. Quase 1.400 denúncias foram apresentadas pelo Ministério Público. As primeiras começaram a ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal em abril. Hoje, quase 1.300 pessoas respondem a processos. Tudo isso respeitando os direitos individuais e as normas legais. As medidas para punir os vândalos não foram a única resposta do Poder Judiciário. Dias após os ataques, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, determinou um mutirão para recuperar o patrimônio destruído. Também foi lançada a campanha Democracia Inabalada, com a exibição de vídeos em emissoras de TV e redes sociais, destacando a gravidade dos atos e a importância de defender o Estado democrático. Foram dias de intenso trabalho para repor as vidraças, consertar cadeiras e limpar tanta sujeira. No dia 1º de fevereiro, o Judiciário retomou suas atividades em mais uma demonstração de força das instituições democráticas. Que os inimigos da liberdade saibam que no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático, permanentemente cultuado, permanece inabalável. Os ataques e toda a destruição foram superados, mas não esquecidos. Esta semana, o Supremo iniciou a troca do carpete do plenário, um dos locais mais atingidos pelos vândalos. O material precisou ser encomendado de acordo com a metragem e especificações originais. A instalação deve ser concluída antes do dia 1º de agosto, volta dos trabalhos do Judiciário. Na semana passada, durante o encerramento do semestre, a presidente da Corte lembrou a resiliência do Judiciário para continuar defendendo o que estabelece a Constituição Federal. A incansável dedicação de todos à nossa missão institucional, à luz do que nos comete a Constituição da República,
revelaram-se sólidos e perenes o suficiente para garantir a permanência, sem qualquer solução de continuidade, da nossa prestação jurisdicional, ao lado da reconstrução em tempo recorde das nossas instalações. Mais uma vez, revelou-se a rigidez dos valores maiores que sustentam a atuação desse Supremo Tribunal Federal e a própria democracia em nosso país, que nos moldes da campanha que encetamos, manteve-se inabalada, como permanece inabalável. Bom, e ainda sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, eu converso agora, ao vivo, aqui para a TV e Rádio Justiça, de forma remota, com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, nosso ministro de ontem, hoje e sempre. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela Vivas. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus, e um prazer enorme, uma honra aqui conversar com o senhor e a gente falar sobre esse tema que realmente eu assisti as imagens agora, você que nos acompanha na rádio, certamente o ouvinte lembra também daquele dia 8 de janeiro, aquele domingo ensolarado, onde realmente quase tivemos uma ruptura, mas que bom que chegamos a essa data. Agora eu gostaria que o senhor fizesse as reflexões sobre esses 6 meses, ministro. Pois é, aquelas cenas foram profundamente lamentáveis, porque atentatórias, em última análise, da democracia, do Estado democrático de direito, sabido, Rafaela, e quem nos ouve e vê, que a democracia é substantivamente, é materialmente a democracia, o princípio dos princípios da Constituição de 1988. É o princípio continente de que todos os outros princípios constitucionais são conteúdos, como a própria República, a federação, o presidencialismo, a separação dos poderes, a liberdade de imprensa, a liberdade de iniciativa, a liberdade de expressão. Tudo é princípio constitucional, conteúdo de um único princípio constitucional continente, o da democracia. E aí, como é que o senhor avalia as respostas jurídicas? Hoje nós temos 2 CPIs em funcionamento na Assembleia Legislativa aqui do DF, no Congresso Nacional. O Supremo já colocou no banco dos réus quase 1.300 pessoas envolvidas, né? As investigações não param. O senhor acha que essa resposta rápida, né, 6 meses depois já temos resultados expressivos, é uma forma também de inibir possíveis pensamentos golpistas ou possíveis ações, ainda aqueles que ainda pensam, né? Sim, positivamente eu respondo. As providências estão sendo tomadas, o prazo está razoável, a duração do processo está seguindo o seu trâmite, a duração está seguindo digamos, o que prevê mesmo a Constituição, o que prevê o direito brasileiro, a partir de 2 dispositivos do Código Penal, o 359L e o 359M. O primeiro versando o tema do atentado ao Estado democrático de direito, e o segundo o tema do próprio golpe à democracia, não é? Com a tentativa de destituição violenta do poder constituído a partir do presidente da República atual. Qual é a lição que fica, ministro? Também eu queria que o senhor colocasse aí na resposta qual é a lição que fica para as instituições, para os homens públicos, para o cidadão brasileiro também, que viu com muita revolta aquelas imagens, os atos. A democracia precisa ser cuidada e lapidada ali diariamente. Há certas noções, Rafaela, certos conceitos jurídicos, matricialmente constitucionais, que ordenam muito o pensamento. Um deles é esse, que se a Constituição formalmente é a lei das leis, materialmente o princípio dos princípios dela, Constituição, é a democracia. Se a democracia for varrida do mapa, leva o mapa junto. A democracia tem
é íncito, é natural a ela, é inerente a ela o poder e o dever de desarmar quem se arma para abatê-la. Porque senão a democracia, pelo cruzar de braços, por assistir passivamente atentados a ela mesma, a democracia estará se prometendo ao túmulo, estará dispondo sobre os seus próprios funerais, o que é uma interpretação jurídica e política absolutamente absurda, que deve ser descartada de plano. Outro pensamento, outro conceito que ordena muito as ideias da gente é que os poderes do Estado reproduzem, Rafaela, a configuração física de um rio. Todo rio não tem nascente, corrente, foz, foz ou embocadura. Assim é o Estado, nascente, corrente e foz. O poder legislativo é a nascente, é a fonte do direito. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, diz a Constituição, no seu artigo 5º, número 2, no inciso 2º. Em imediata sequência, vem o poder executivo, é a corrente do rio estatal. E se chama poder executivo porque ele gravita com imediatidade, sem provocação de quem quer que seja, por impulso próprio, portanto, o poder executivo gravita na órbita da execução das leis. Ele é chamado de executivo por isso. Ele baixa decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, expede medidas provisórias com força de lei, toma iniciativa, né, de lei, de projeto de lei, ele inicia o processo legislativo de leis, ele veta projetos de lei, ele sanciona projetos de lei, ele promulga e publica a lei já ultimada, ou as leis já ultimadas. Por isso que ele se chama de poder executivo, por girar em torno da execução das leis. Mas, em sequência, vem a foz ou embocadura desse rio estatal, do rio dos três poderes, que é o judiciário. Porque é preciso dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o executivo gravitou mesmo na órbita da execução das leis com fidedignidade. Esse terceiro poder é técnico, não é político-eleitoral. Ele é político porque é estruturado pela Constituição como instituição essencial, elementar da polis, ele é político, mas é técnico. É quem entende de direito. É constituído por pessoas que têm por vocação o conhecimento, né? Tem por vocação o direito positivo. E esse terceiro poder é exterior aos outros dois. É funcionalmente posterior aos outros dois. Tudo logicamente. E é decisoriamente, não hierarquicamente, é decisoriamente superior aos outros dois. Daí a Constituição falar no artigo 5º, inciso 35, inciso 36, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Não é? Por quê? Porque o judiciário é o que fala por último. Não significa que ele seja infalível, mas ele é a corrente, melhor dizendo, ele é a embocadura, é a foz do rio do direito. Porque se não houver uma embocadura, se não houvesse uma embocadura, os litígios, os conflitos, os dissensos, as controvérsias resvalariam para o interminável, se perderiam no infinito. Então, quem fala por último é o poder judiciário em qualquer país civilizado do mundo. E no âmbito do judiciário, Rafaela Vivas e todos que nos veem e ouvem, quem fala por último no âmbito do judiciário mesmo é o Supremo Tribunal Federal. É por isso que ele é chamado de Supremo, porque está no ápice, na fronde, não é? No topo do Poder Judiciário. E o que ele decide vale para o Poder Judiciário mesmo, endogenamente, internamente, portanto, e obriga os outros dois poderes, exogenamente, externamente, portanto. Isso é civilizado. Não existe um Supremo Congresso Nacional, a Constituição não diz isso. Não existe um Supremo Presidente da República. A Constituição não diz isso. Mas existe um Supremo Tribunal Federal, que falou, fundamentou, publicou suas decisões, pronto. Todos são obrigados a cumprir. Isso é signo de civilização. Perfeito, ministro. Gosto muito de lhe ouvir que as águas dos rios, né, desse rio dos três poderes da República, sigam tranquilas.
né? E adorei a analogia. Perfeito. Gosto muito, é a legítima defesa da democracia, né? Que o senhor trouxe agora há pouco um conceito, né? A legítima defesa da democracia. Perfeito. Isso é como Deus. Olha, para quem acredita em Deus, Deus pode se varrer do mapa? Não pode, porque senão leva o mapa junto. A democracia pode se varrer do mapa jurídico, político de um país? Não, porque senão leva o mapa junto. Sem a democracia, nada mais presta. Nada mais tem sentido. Nada mais é civilizado. É brutalidade pura, é violência pura, é arbítrio puro, sem a democracia. E a democracia é na Constituição, não porque você queira, Rafaela, não porque eu queira pessoalmente, mas porque a Constituição assim dispôs. A democracia é o princípio continente e nenhum princípio conteúdo, nem mesmo da separação dos poderes, nenhum princípio conteúdo pode explodir o princípio continente, porque senão vão todos juntos para os mesmos 7 palmos de chão. Perfeito, ministro. Ministro, eu vou repetir o que eu falei aqui no início, ministro de ontem, de hoje, de sempre, do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde para o senhor, excelente fim de semana, viu? Forte abraço. Boa tarde, uma honra estar aqui com vocês. Para a gente também, tchau, tchau. A seguir... E para reforçar, a seguir não, o intervalo vem daqui a pouquinho. Vamos agora para mais um recado, porque para reforçar a estabilidade do Poder Judiciário, da democracia e da Constituição Federal, mesmo após a tentativa de enfraquecimento das instituições, o Supremo Tribunal Federal vai promover amanhã, sábado, um tuitaço nas redes sociais com a hashtag Democracia Inabalada. As peças e textos produzidos pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal mostram a restauração dos espaços físicos e das peças danificadas no dia da invasão aos 3 poderes. Todo mundo está convidado a participar do tuitaço, que será das 9 às 11 horas da manhã deste sábado. Agora sim, a seguir no próximo bloco, com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para investigar a compra e venda de ouro ilegal em Roraima. Os detalhes em instantes, voltamos já. Com a autorização da Justiça Federal em Roraima, a Polícia Federal realizou hoje uma operação para investigar 2 suspeitos de utilizarem empresas de fachada para movimentar mais de 80 milhões de reais. O dinheiro teria origem na compra e venda de ouro ilegal. Os policiais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão. Quem traz os detalhes dessa operação agora é a Rocine Gomes. A operação tem o objetivo de esclarecer se os valores movimentados têm origem em atividades de contrabando de ouro oriundo somente da Guiana, ou se o empresário estaria explorando ilegalmente minas em áreas indígenas no estado de Roraima, que faz fronteira com o país. As investigações começaram após o recebimento de informações que vinculariam o empresário da Guiana, que atuaria no ramo de exploração de garimpos, a atividades suspeitas no Brasil. O inquérito policial indica que o estrangeiro tem uma empresa de fachada em Manaus, além de um sócio brasileiro com outro empreendimento também de fachada para movimentar o dinheiro. O Supremo Tribunal Federal suspendeu investigação sobre compra de kits de robóticas para escolas públicas de Alagoas. A decisão é do ministro Gilmar Mendes e a reportagem de Amanda Mustafa. A decisão do ministro Gilmar Mendes foi proferida nesta quinta-feira e determina a suspensão imediata do inquérito da Polícia Federal sobre supostos desvios de recursos do FNDE, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, usados para a compra de kits de robótica em municípios alagoanos. Segundo a decisão de Gilmar Mendes, o inquérito deve seguir da Justiça Federal de Alagoas para análise do STF.
Para o ministro, é plausível o argumento de usurpação da competência do STF para supervisionar inquéritos instaurados contra autoridades com foro. Conforme a decisão, com autorização do juízo da 2ª Vara Federal de Alagoas, foram realizadas diversas diligências para apurar a responsabilidade de servidores supostamente vinculados a parlamentar federal. O julgamento no Supremo deve acontecer após o retorno do recesso, em agosto. A seguir, vamos conhecer os projetos vencedores do Prêmio Justiça e Inovação do Conselho Nacional de Justiça. Eu volto já. O Judiciário Brasileiro premiou iniciativas que usam a tecnologia para facilitar o acesso à justiça. A reportagem de Evne Araújo, com narração de Amanda Mustafa, mostra algumas dessas ideias que podem mudar a forma de levar serviço a quem precisa. Um diário eletrônico totalmente acessível, uma experiência de leitura mais agradável para pessoas com baixa visão, daltônicas, surdas e disléxicas. A iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, transforma as edições dos documentos em página da web e possibilita a interpretação do documento por meio de tecnologias assistivas. O objetivo do projeto, segundo o gestor regional do Diário de Justiça Eletrônico, Rômulo Araújo, é tornar a justiça trabalhista mais acessível a todos os cidadãos. Existe uma grande parcela da população brasileira, dentre eles advogados, estudantes de direito, juízes, que têm deficiências auditivas e têm deficiências visuais. E, infelizmente, em nenhum órgão do judiciário ainda havia um diário que fosse no formato HTML. Formato este que é lido, que é acessado pelas ferramentas disponíveis no mercado, né, para tradução desses HTML em voz, em libras, através de avatares. O projeto Diário Eletrônico Acessível foi o vencedor da categoria Judiciário Inovador do Prêmio Justiça e Inovação, promovido pelo Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça no Fórum Internacional sobre o tema. O servidor público especialista em tecnologia da informação, Emerson Araújo, explica que o uso de ferramentas tecnológicas poupa tempo e melhora a qualidade do trabalho. O nosso trabalho é exatamente isso, né? Facilitar e deixar nossas tarefas cada vez mais produtivas para quem, de fato, pensa o negócio. Fazer com que eles deixem cada vez mais de operacionalizar e passem a cada vez mais a pensar e trabalhar de uma forma cada vez mais inteligente, porque esse é o papel da TI. Eu acho que a TI vem ganhando realmente uma importância cada vez maior na nossa sociedade, sem falar nem em questões que envolvem a inteligência artificial, que a gente sabe que já é uma realidade, não é nem mais futuro, né? E eu acho que a gente vem trabalhando forte para cada vez agregar maior conhecimento e cada vez gerar um resultado mais satisfatório. O Prêmio Justiça e Inovação foi criado para incentivar a pesquisa acadêmica e a inovação tecnológica capazes de contribuir para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e a solução de desafios práticos enfrentados pelo Judiciário brasileiro. A pesquisadora Júlia Amado Afonso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi a vencedora na categoria Academia Inovadora. A minha ideia era criar um sistema que pudesse identificar o que é uma empresa fantasma e o que é uma empresa legal. Então, eu criei uma base de dados com base em decisões do TCU e em relatórios da CGU, e aí usei alguns algoritmos para o algoritmo classificar a empresa. Então, ele ia lá na base de dados, ele via todas as características da empresa, e aí ele dizia, essa é, essa não é. E foi mais ou menos isso. A menção honrosa do prêmio foi para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O projeto Salize, Sistema Assistente de Linguagem Simples, simplifica os termos jurídicos usados na tramitação do processo.
O coordenador da Unidade Avançada de Inovação em Laboratório do Tribunal, Rodrigo Martins, conta que a ferramenta usa inteligência artificial para facilitar o entendimento das informações apresentadas na movimentação processual. As pessoas tentam compreender o que está acontecendo, né, o significado das decisões, e não conseguem compreender. Tanto assim que na última pesquisa, né, de mapeamento do judiciário feita pelo Conselho Nacional de Justiça, o resultado foi recentemente divulgado, a falta de clareza, né, o juridiquês foi apontado como um dos grandes obstáculos, né, a serem superados, como meta, né, do Poder Judiciário Nacional como um todo. Então, isso nos coloca aí como um dos vanguardistas nessa nova jornada que precisamos desbravar para melhorar os nossos serviços para a população. O Fórum Internacional Justiça e Inovação foi realizado durante 2 dias na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O evento reuniu autoridades em torno do avanço tecnológico no Poder Judiciário e contou com a participação de ministros de tribunais superiores, magistrados de tribunais regionais e estudiosos de instituições nacionais e internacionais. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Eu saio de férias a partir da próxima segunda-feira e volto no dia 25 de julho. Neste período, vocês ficarão com a apresentação de Carlos Eduardo Cunha. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde e excelente fim de semana. Tchau, tchau, até mais.